Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Abriu aí a Bíblia em Efésios, capítulo 2. Tecnologia é assim, né? A Bíblia não abre de jeito nenhum. Abriu. Ok. Capítulo 2, de 1 a 10, diz assim: Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo, faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é a nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois Deus, que nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fôssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Senhor, fala ao nosso coração, com Teu Espírito ministra a Tua palavra eterna, e que ela edifique-nos e transforme-nos, e solidifique os fundamentos que já foram plantados em nós por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, e sob a perspectiva de tentarmos penetrar no mundo invisível da realidade espiritual. E hoje eu quero falar sobre os maravilhosos aspectos da nossa salvação. E eu gostaria que a gente pudesse penetrar nas profundas e amplas abrangências e implicações, aspectos mais ricos da nossa salvação em Cristo. Você sabe uma coisa, que alguns pastores do Brasil que amam a palavra de Deus e são sérios em relação à palavra, eles estão chamando a igreja para voltarem para as Escrituras. Então, nosso sonho, meu sonho como pastor, é que esta igreja consiga diferenciar entre o que é pregação bíblica e o que é modismos. Há igrejas pregando até com beleza, com boa estética, mas estão pregando autoajuda, pregação de vitória financeira, material, pregando um tipo de promessa que a Escritura não faz. Eu confesso a vocês que semana passada eu vi um vídeo do Benny Hinn, que é um pastor que eu tenho aversão a tudo que ele escreve, porque não tem fundamento os seus escritos, mas eu fiquei impressionado com a coragem dele de vir a público e confessar que tudo o que ele tinha ensinado até aquele momento sobre doutrina da prosperidade estava contra a palavra de Deus. E eu fiquei impressionado, e é mais impressionante
que existem multidões cativas a ensinos que não concordam com as Escrituras. Então, irmão, eu peço ao Senhor que você chegue aqui com o coração aberto e com avidez, orando, Senhor, que a Tua palavra seja ministrada, Tua palavra, e que ela traga alimento sólido para a Tua igreja. Tenha misericórdia do pastor, que é um homem miserável, pecador, que tem suas limitações, mas que tem se colocado diante do Senhor para ministrar. Tem misericórdia dele, fala através dele, ajuda-o na leitura, no estudo da palavra, porque a gente precisa disso, gente. A palavra traz uma meditação, um estudo, a preparação do sermão traz uma exaustão violenta. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Então, ore pela gente, ore por nós. E eu queria compartilhar com vocês hoje algumas coisas a respeito, os fundamentos da nossa salvação nesse texto. Vamos lá. Primeiro, um dos aspectos mais fundamentais da nossa salvação é que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Somos salvos pela graça por meio da fé. Veja versículo 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Veja só, essa formulação é importante. Qual formulação? Somos salvos pela graça, mediante ou por meio da fé. Por quê? Porque você pode formular isso de uma outra maneira. Você pode formular da seguinte maneira: nós somos salvos pela fé mediante a graça. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Não é a mesma coisa. Dizer que nós somos salvos pela fé por meio da graça não é o mesmo que dizer que nós somos salvos pela graça por meio da fé. A expressão verdadeira é: nós somos salvos pela graça por meio da fé. Por quê? Porque na cabeça da maioria de nós, a fé é uma atitude humana. E que também está errado. Mas a maioria de nós acha que a fé é um produto do homem. Ou seja, Deus entra com a salvação, com a obra na cruz, e você entra com o seu esforço de crer que Jesus morreu por você. Então, veja só, nesse sentido, a fé é um elemento que colabora com a salvação. E não existe nada, absolutamente nada, que o homem possa fazer para colaborar com a salvação. A salvação é uma obra exclusiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e ele diz: nenhuma obra, nada que o homem possa fazer, nem mesmo a fé. Nem mesmo a fé. Você não pode colaborar com Deus, nem mesmo crendo. Não pode. Por isso que não é pela fé por meio da graça, é pela graça por meio da fé. Agora, pastor, e a fé, como é que entra aí? Bom, eu quero ler 2 textos para você nas Escrituras. Primeiro, Atos 18, 27, diz assim: querendo ir para Caia, os irmãos o encorajaram, falando de Paulo, escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou, Paulo não, se eu não me engano, Apolo, né? Ele auxiliou os que pela graça haviam crido. Então vejam, está dizendo que o crer é uma manifestação da graça. Ninguém consegue crer se Deus não lhe der gratuitamente a capacidade de crer. Então não é pela fé, é pela graça por meio da fé. E essa fé é dom de Deus. Aliás, o próprio apóstolo aqui no capítulo 2 diz: não vem de vós, é dom de Deus. Então vejam, um outro texto, Filipenses 1:29. Porque foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. A graça, ela é que nos capacita a crer, é um dom de Deus. Então, quando alguém chega a crer em Jesus, ele só consegue crer porque Deus lhe deu o dom para crer. Se Deus não lhe der o dom para crer, ele nem crer pode.
Por isso a formulação não é pela fé por meio da graça, é pela graça por meio da fé. O homem não pode colaborar, não pode fazer nada para ser salvo. Até porque, capítulo 2, de 1 a 3, quando fala que nós estávamos mortos, escravos do pecado e do mundo, e debaixo da ira de Deus, essa é a nossa condição sem Cristo. Mortos, escravizados e condenados, debaixo da ira de Deus. E aí, meu irmão, se você estava morto antes de Cristo, como é que você pode formular qualquer tentativa de ir a Deus, se você estava morto? E aí não é uma questão de adesão a uma religião, não é uma questão de fazer fileiras com aqueles que creem e que esboçam doutrinas e posições teológicas. Não, é uma questão de você estava morto e agora você vive. E você só pode viver porque a vida Deus soprou de novo sobre você. Você estava morto. Morto não crê, morto não faz obras, morto é morto. Então, a Bíblia diz, essa é a nossa condição. E é interessante, meus queridos, porque quando a gente pensa na queda humana lá no Éden, tudo que nós tínhamos no Éden era expressão da graça. O homem que representava, eu acredito na teoria da representação de Adão, ou seja, que todos nós estávamos no lombo de Adão. Se eu e a minha esposa estivéssemos lá e fôssemos Adão e Eva, ela ia pecar. E eu também. Você sabe, né? Eva pecou primeiro. É verdade ou não é? Então quem é o responsável? Adão. Porque Deus deu a ordem para Adão cuidar da mulher. Então assim, tudo que nós recebemos ali era de graça. A comunhão, os relacionamentos, tudo vivia em harmonia. E o homem com seus afetos, o homem com a sua vida interior, emocional e mental, ele vivia em harmonia, porque ele girava em torno da órbita do eterno, do Deus divino. Quando ele pecou contra Deus, ele caiu dessa órbita, e aí a vida dele virou um caos. Ele morreu, se tornou escravo do pecado, e ficou debaixo da ira de Deus, porque Deus tem que punir o pecador. Irmão, se Deus não punir o pecador, eu tenho dificuldade com esse Deus. E você também teria dificuldade com esse Deus. Porque imagina, um Deus que não é justo. Porque o que é justo? Justo é punir aquele que desobedece. E Deus disse para o homem, olha, eu te dei tudo, não coma. Não coma do fruto, porque o fruto simboliza a rebeldia, a desobediência, um levante da criatura contra o Criador. Então não coma, porque se você comer, você vai perder a minha órbita, você vai viver de forma desarmônica, você vai experimentar o caos, você não vai ter controle sobre seus pensamentos, sobre suas emoções, sobre a sua vontade, e você vai morrer espiritualmente, você não vai ter mais acesso a Deus, acesso à vida, você vai viver um caos, vai trazer sofrimento. Então não faça isso. E o homem fez, e ele saiu da órbita de Deus, e está condenado, e pior, ele não tem o que fazer para se livrar dessa condição. A Bíblia diz que o homem está perdido. Quem é que assistiu o filme Gravidade? É um filme interessante. Mas tem uma hora que a atriz principal, a Bullock, Sandra Bullock, explode a nave, e aí ela entra na órbita, e você sabe que, por causa dela estar na órbita da Terra, ela saiu girando, e ela ficaria dando voltas em torno do planeta eternamente, por causa da órbita. E a condição do homem é mais ou menos assim. Quando ele saiu da órbita de Deus, do lugar de segurança, por causa do pecado, o pecado destruiu o que ele tinha. Ele então caiu nessa condição de que ele agora está se afundando cada vez mais para longe de Deus, e numa condição que ele não pode fazer absolutamente nada, ele está perdido.
É como se ele estivesse num espaço onde não há gravidade, fosse um objeto que você fizesse assim, pim, aí ele fosse pelo espaço eternamente, nunca mais pudesse se livrar dessa condição. Essa é a condição do homem, perdido, condenado, debaixo da ira de Deus, porque ele escolheu o pecado. Eu e você estávamos em Adão, meu irmão. Não diga por que Adão pecou e eu pago, porque se você estivesse lá, você também faria a mesma coisa. Adão representa você, representa a mim. Nós estamos condenados. E a Bíblia fala que essa é a condição do homem. Mas, versículo 8 diz assim: mas vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Uma das coisas que esse texto diz é que a graça é uma obra exclusiva. O que significa isso? Que você não pode participar em nada para ser salvo. Nada. Aliás, é como eu digo aqui, eu não posso fazer nada para ser salvo e não posso fazer nada para perder a salvação, porque ela é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus. Os dons de Deus são eternos. O indivíduo não pode se tornar filho de Deus e depois se tornar filho do diabo. Não existe isso. O indivíduo não pode um dia estar salvo e o outro dia estar condenado. Aliás, quem é que suportaria? As igrejas que pregam isso, que não dão segurança para o povo de Deus, da obra que Jesus fez na cruz, cria gente neurótica, gente esquizofrênica, porque olha para um Deus louco, um Deus maluco, um Deus cheio de ira, que um dia dá, um dia toma, não tem segurança nenhuma com Deus. Vai nos hospícios da vida, você vai ver lá, tem um monte de legalista, gente que está nessas igrejas, que ficam colocando o cajado na cabeça do povo o tempo inteiro, pregando maldição, pregando condenação. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. A Bíblia fala que a obra de Deus é uma obra exclusiva. Ele salvou você, meu amigo. Você não fez nada para ser salvo e você não pode fazer nada para perder a salvação. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas olha, o texto mais extraordinário sobre isso é o que o Paulinho já citou aqui hoje. Romanos capítulo 8, de 32 a 39. O texto que fala da minha segurança, aquele texto ele começa dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Aí ele vai dizer lá que nós somos como ovelhas, porque estamos destinados à morte, mas somos mais vitoriosos por Cristo Jesus, porque nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o futuro, nenhuma criatura e nada neste mundo pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode me arrancar dos braços de Deus, nada pode me separar do amor de Cristo, está decretado. E lá na cruz, Jesus selou a palavra de Deus e a promessa de Deus: eu estou salvo e estou salvo para sempre. Agora é interessante que quando esse texto fala sobre pecado, esse texto ele usa duas palavras para pecado. Uma delas é hamartia e a outra palavra transgressão aí, a palavra grega paraptoma, que significa transgressão ou um desvio intencional do destino. Agora é interessante que a palavra hamartia, ela indica errar o alvo. E que significa mais ou menos assim, ó. O homem caiu numa condição, ele estava aqui, ó, com Deus, andando com Deus, na comunhão com Deus, ele caiu dessa condição, agora ele está aqui. Ou seja, ele vinha na direção do alvo, ele errou o alvo e transgrediu, caiu do caminho, agora ele está aqui. E nada do que o homem faça aqui consegue elevá-lo na direção e na posição que ele deveria ter para ser salvo. Ou seja, errar o alvo, na verdade, significa não chegar nunca a ser aquilo que nós deveríamos ser. Nunca. Por isso que a Bíblia diz que o homem sem Cristo está perdido, está condenado. Mas eu gosto muito do texto de Efésios, capítulo 2, versículo 7. Porque vejam o que ele diz, para mostrar
nas eras que hão de vir, pela eternidade, a partir de agora, por toda a eternidade, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse texto parece trazer a ideia de que o cristão salvo, ele é um troféu que revela a bondade e a graça de Deus aqui, e que vai revelar essa graça e essa bondade durante toda a eternidade. É pela graça, é exclusivo, e isso é extremamente importante para a vida cristã, meus queridos. Você ter uma compreensão correta da graça de Deus. Porque as implicações disso é que, primeiro, nada pode me separar do amor de Cristo. A gente canta aqui, nada do que eu faça poderá mudar o amor de Deus, diminuir ou aumentar. Você já pensou que coisa tremenda? Você fica trabalhando para Deus, para poder atrair o amor de Deus por você, para aumentar o amor de Deus por você. A Bíblia fala, nada do que você faça vai aumentar e diminuir. Que presunção é essa? De você querer ser mais amado por Deus, porque você é melhor que os outros. Nada do que o homem faça pode mudar. Ele já te amou com intensidade total, plena, é o que a palavra de Deus diz. Por isso, compreender a graça significa isso. Significa que eu tenho a promessa de que serei preservado para a eternidade, porque a graça que salva é a graça que preserva. Isso significa também que eu vivo livre da tirania da lei, que exige perfeição para evitar a condenação. Eu estou livre da lei. Eu não sou obrigado a guardar dias, festas, anos. Eu não sou obrigado a fazer absolutamente nada, porque a lei não tem poder mais sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Não há obrigações, não há imposições. A vida cristã é uma questão de relacionamento com Deus, e não de práticas, costumes e rituais. Vivo livre, sem medo, cheio de alegria, cheio de paz, na minha nova condição em Cristo. Eu preguei isso numa igreja em São Paulo, e um jovem me procurou e falou, pastor, hoje eu recebi uma palavra de libertação. Falei, por quê, meu irmão? Porque até hoje, pelas igrejas que eu tenho passado, a pregação que eu ouvi era essa, que dava a impressão para mim, quando eu peco, eu estou sob o risco do inferno. Então, a pergunta é, alguém aqui vive sem pecar? Aliás, o único que pôde dizer, alguém me acusa de pecado, foi Jesus. Todos nós aqui, já pecamos hoje, inclusive hoje. Né? Porque pecado não é só o que você faz, pecado é também o que você pensa. Pecado são os sentimentos que a gente tem, às vezes de inveja, raiva. Talvez você tenha vindo para cá e alguém te cortou no trânsito. Você já matou o cara. Ah, pastor, eu não matei não matou, mas, né? Eu sei como é que é esse negócio. Lá dentro, você fala, olha, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse. Todos nós, quem é que está livre de pecado? Meu irmão, se a mensagem da graça não fosse como ela é, eu e você viveríamos em desespero como cristãos. Porque você saiu de uma condição de uma briga com a esposa em casa, você maltratou o filho, você olhou uma coisa que você não devia na internet, assistiu um programa que não devia, você ficou com raiva do irmão, aí você vai para casa com essa mensagem, olha, se você morrer agora, você vai para o inferno. Este não é o evangelho da graça. Eu estou livre dessas questões. Eu não tenho medo do inferno, eu não tenho medo da condenação, porque eu sou filho de Deus, fui lavado, isso é uma obra de Cristo, eu não pude fazer nada para ser salvo, e não posso fazer nada para me manter salvo. A única coisa que eu posso fazer é manter a minha vida de comunhão com Deus, para que o Espírito de Deus continue me mantendo firme, sem pecar, na presença dEle. Esse texto diz que você é salvo pela graça mediante a fé. Isso traz um monte de problemas para um monte de gente. Sabe por quê? Quando a gente prega sobre isso, as pessoas já ficam falando, então já que é assim, aqui não tem condenação, eu posso fazer o que eu quero.
E eu quero dizer para você que é exatamente assim. Que você pode fazer o que você quiser. É exatamente assim. Agora lembre de uma coisa. A Bíblia fala que não tem condenação. Mas a Bíblia também fala que todo pecado tem consequência. E Deus não alivia a consequência do pecado, por quê? Porque é uma forma disciplinar de Deus. Então assim, tem gente que peca, e a mão de Deus não vem e fala assim, está vendo, ó. Eu fiz isso, fiz aquilo, não tive nenhuma consequência. Irmão, ó, lembra de uma coisa. Se Deus não colocou a mão sobre você, não é porque Deus não vai tratar de você. É porque Deus é misericordioso e Ele espera que você se arrependa. Mas o pecado é que nem uma bomba de tempo. Você pecou, você vai andando, ele vai andando lá na sua cabeça. E está lá, ó. A consequência está lá. Mas está fechado, é uma bomba de tempo. Aí uma hora que Deus olhou, viu que Ele ministrou o seu coração, Ele ministrou com a palavra, Ele usou pessoas, Ele usou irmãos, e você, aí Deus fala assim, pá, a bomba estoura na sua cabeça. E é interessante como é que Deus tem formas de tratar as pessoas, né? Porque Deus, a Bíblia fala, não há nada escondido que não seja revelado. Você pode esconder de todo mundo, você pode ir para o fim do mundo com o seu pecado. A Bíblia diz, o seu pecado vai te encontrar. Então, a mesma palavra de Deus que diz que Deus é gracioso, mas Deus é justo. O que você tem que entender, você vai pecar, você não vai ser condenado. É verdade, você não vai ser condenado. Mas a Bíblia fala que o cristão, aquele que teve um encontro com Jesus, a mesma graça que dá para ele, a salvação, sem que ele tenha que fazer nada, é a graça que move o coração dele para Deus e o leva a ter paixão por Jesus, desejo por santidade, e o leva a odiar o mal e amar o bem. É isso que acontece com pessoas que são salvas por Jesus Cristo nosso Senhor, pela graça. Não é que você não vai pecar mais. Mas o dia que você pecar, o cristão é alguém que tem ódio do pecado. É alguém que abomina o pecado. A Bíblia fala, amai o bem e detestai o mal. O crente é alguém que abomina o pecado, que tem ódio do pecado, porque ele sabe que o pecado dele levou Jesus Cristo à cruz. Irmão, toda vez que você olhar para a cruz, não diga que Jesus morreu pelo mundo. Não diga, porque Paulo diz assim, eu sou o principal pecador, eu sou o maior pecador. Não é que Paulo é o maior pecador, é mais que a luz da glória de Deus, da vontade de Deus, eu sou o maior pecador. E aí quando eu olho para a cruz, eu digo, Jesus, o Senhor foi à cruz pelos meus pecados. Eu levei o meu Senhor à cruz, então eu não brinco com o pecado, nunca brinquei, abomino o pecado, odeio o pecado. Mas mesmo assim ainda peco. Mesmo assim ainda faço coisas que desagradam a Deus. E quando faço, eu vou ao Senhor e digo, obrigado, porque no sangue de Jesus na cruz do Calvário, todos os meus pecados foram perdoados, do passado, do presente, do futuro. Eu me aproprio do teu perdão, me enche de novo do teu Espírito Santo e me ajuda a continuar vivendo em santidade e pureza. É assim que a graça opera no coração do homem. Meus queridos, esse texto me diz também que eu e você fomos libertos da condição humana sem Cristo. Eu acho tremendo o que ele diz. Vejam lá, em diante, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecado, nos quais vocês costumavam viver, seguindo o presente mundo, a ordem deste mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os desejos dos nossos pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, ou filhos da ira de Deus. No entanto, meus irmãos, esse texto diz que o Senhor nos libertou desta condição de mortos, de escravizados e condenados.
mortos porque estavam separados de Deus, escravos porque a Bíblia diz, e Jesus ensinou, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então nós não somos mais mortos, não somos mais escravos, porque a Bíblia fala que todos pecaram e se separaram da glória de Deus, e o texto diz que nós somos libertos de toda a condição que vivíamos, de todos os poderes do mal. Eu acho tão interessante esse texto, porque eu quero que você preste atenção no que esse texto fala a respeito desses poderes que nos aprisionam. Há 3 poderes aqui. Ele fala, primeiro, o poder da carne, ou seja, tudo aquilo em nós, no homem, que é naturalmente contra Deus, a nossa natureza pecaminosa. Nós somos libertos do poder da carne, nós somos libertos do poder do mundo. Este mundo é esse mundo organizado sob as forças do mal em oposição a Deus. Você foi liberto deste poder, dos poderes demoníacos que atuam no mundo. E você foi liberto de todos os poderes das trevas. Esse texto fala do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, o príncipe da potestade do ar. Você está entendendo que a sua situação era terrível? Você estava morto, e morto, você estava morto debaixo do poder da carne. Éramos escravos dos nossos pensamentos, das nossas vontades, que se levantavam naturalmente contra Deus. O homem que peca é escravo do pecado. Você foi liberto do poder e do domínio do pecado. O diabo mantinha você escravo, você foi liberto do poder de Satanás. O mundo escravizava você com o seu sistema, você foi liberto do poder do mundo. Esse texto nos ensina que o cristão, ele não tem nenhuma justificativa, mas nenhuma justificativa, para continuar escravo de qualquer situação de pecado. Escravo. Você vai errar, Você vai pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar, mas você não pode ser escravo. Você foi liberto. E é interessante como Jesus nos liberta de todo o poder do mal. Veja aí o versículo 5 e 6. Olha aí a sua Bíblia. Veja o que o texto diz. Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões, pela graça sois salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pergunta. Se Jesus está assentado, Ele está assentado no quê? Em trono. Se você que estava morto foi agora assentado nos lugares celestiais em Cristo, a Bíblia diz que você também está assentado em tronos. O que significa isso? É o que eu já disse em oração, que eu vou repetir. Que o Paulinho também disse aqui no louvor. Tudo o que Deus diz, toda a verdade a respeito de Jesus, é verdade a respeito de você e de mim, do cristão. Porque vejam, o texto diz que você estava morto, e Jesus foi ressuscitado, você foi ressuscitado com Ele. Jesus ganhou vida e você ganhou vida com Ele. Jesus foi levado aos céus e você foi levado aos céus com Jesus. Jesus foi entronizado, você foi entronizado com Jesus. Tudo que é verdade sobre Jesus é verdade sobre você. Meu irmão, você estava morto, Jesus também morreu. Ele ressuscitou, você também ressuscitou. Tudo, nós estamos numa posição hoje em Cristo, que estamos acima de todo o poder demoníaco, do poder do pecado, do poder da morte. Nós já reinamos com Jesus. Então qual que é o problema da igreja? Qual é o meu problema, o seu problema? Nós precisamos nos apropriar da nossa condição em Cristo. E como é que a gente faz isso? Eu já falei para você no culto passado, 3 coisas importantes: Bíblia, oração e igreja. Igreja que eu falo aqui é comunhão. Comunhão com o povo de Deus. Bíblia, oração e comunhão. Por isso nós incentivamos a participação no pequeno grupo. Se o pequeno grupo se tornar uma reunião formal, não haverá vida e não haverá poder.
Mas se for a igreja de Jesus Cristo reunida em oração, buscando a face de Deus, sendo visitada pelo poder do Espírito Santo, tendo os dons sendo ministrados, neste lugar haverá vida e poder. O pequeno grupo não pode ser uma mera reunião. Ela tem que ser o encontro dos santos, cheios do Espírito de Deus, ministrando os dons, visitando o coração das pessoas e sendo bênção na vida das pessoas. Para você se apropriar do que Deus prometeu para você, você precisa de oração, você precisa de Bíblia e você precisa de igreja. Se você vier na igreja e você estiver no pequeno grupo, se você não estiver orando, a coisa não vai acontecer. Se você estiver no pequeno grupo, você estiver orando, mas você não estiver em comunhão com a igreja, ou lendo a Bíblia, a coisa não vai acontecer. E eu posso dizer para você, você já experimentou o poder do pecado na sua vida com toda a força? Você já experimentou? Eu posso dizer para você, eu já experimentei. Porque eu vivi a minha infância nas ruas. Vivi dos 15 aos 20 anos na prostituição. Minha cabeça era um poço de podridão. Eu saí da prostituição, eu saí da zona, eu saí dali. Mas a zona, na minha conversão, ainda não tinha saído de mim. A prostituição não tinha saído da minha cabeça. E eu tinha que lutar todas as noites com memórias, imagens terríveis da vida que eu levava, recordações, lembranças, e aquilo vinha sobre a minha mente, e me trazia morte, me trazia angústia, e uma sensação de impotência, de que eu era escravo daquela vida. Você sabe o que me fez vencer isso? Me colocar de joelhos na presença do Senhor e falar: Senhor, há poderes de morte sobre mim ainda. O Senhor diz que o Senhor me libertou da carne, do diabo e deste mundo, mas eu ainda sinto esses poderes e eu não quero viver sob esses poderes. Eu quero ser uma pessoa livre, porque eu fui chamado para vencer o pecado, para resistir a todas as propostas deste mundo e para derrotar a Satanás. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu quero experimentar o teu poder libertador na minha vida, e eu consegui viver uma vida de vitória e de santidade, porque eu busquei a presença de Deus, em oração, em comunhão com Deus. Se você não orar, meu irmão, você vai viver uma vida de derrota. Agora eu posso garantir para você: coloque o seu pecado diante de Deus, seja ele qual for, e comece a orar por ele. Deus vai libertar você. Olha, eu poderia contar aqui inúmeros vícios, coisas que são minhas, né? Eu sou um cara de 1,66 m, eu tinha 59 quilos, mas pensa num cara brabo. Agora imagina, um cara do meu tamanho brabo, né? Se fosse um cara de 1,80 m, 90 m, fortão, agora com esse tamanho aqui, metido a brabo, vai apanhar a vida inteira. Ah, meus irmãos, eu tenho que chorar diante de Deus. Fala: Senhor, muda o meu coração. Senhor, Tu sabes que eu me irrito com facilidade. Senhor, eu altero a minha voz com facilidade. Esses dias, uma pessoa me procurou depois de uma das nossas reuniões aqui na igreja, uma reunião um pouco tensa. Algumas pessoas, não foi essa reunião agora não, tá? Uma reunião passada aí, que algumas pessoas falaram algumas coisas que me ofenderam. Aí chegou e falou: pastor, eu não sei como é que você aguenta. Eu virei para ela: nem eu. Porque, olha, algumas pessoas eu já matei umas 10 vezes no meu coração. Aí eu vou lá e continuo orando: Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim, eu tenho que amar, eu tenho que fazer o bem. Então, Senhor, na Tua graça, transforma esse meu coração. Esse coração é ruim, eu tenho um coração ruim, Deus. Transforma o meu coração, que o Teu Espírito venha sobre mim. É orando, irmão, porque os poderes sob os quais você era escravo, a Bíblia diz que lá na cruz, Jesus quebrou todos eles. Tudo que é verdade a respeito de Jesus é verdade a teu respeito. Jesus foi eleito por Deus antes da fundação do mundo. Você foi eleito por Deus antes da fundação do mundo. Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus. Meu irmão, você morreu, ressuscitou e agora está reinando com Cristo. A Bíblia fala que Deus prometeu a Jesus o reino, o domínio. A Bíblia diz que você também vai reinar com Cristo e vai ter domínio. Tudo que é verdade a respeito de Jesus, não há nenhum poder mais que possa dominar a Jesus. Ele é
afetado pelo mal, o mal lhe fez sofrer, o mal lhe levou à cruz, mas nenhum mal pode vencer Jesus, como nenhum mal pode vencer o crente. Então, se a igreja vive uma experiência de fracasso, é porque ela precisa de mais igreja. Igreja, sabe o que é igreja? Igreja é o povo lavado pelo sangue do Cordeiro. Igreja é o povo que foi selado com o Espírito Santo. Igreja é a igreja que vê a glória de Deus e que tem temor de Deus e que abomina o pecado e que ama a Jesus. Igreja ama a santidade. Nós precisamos mais de igreja, precisamos mais de palavra. A palavra não fica prometendo que você vai ter uma vida boa, meu irmão. A palavra não promete que você vai ter um bom emprego. A palavra não promete que você não vai ficar doente. A palavra não promete que você não vai ter problema. Pelo contrário, a Bíblia diz, no mundo você vai ter aflição, você vai ter luta, os demônios vão te atacar, o pecado vai te assediar como corda, você vai ter ataque de todos os lados, por dentro, por fora, pressões, angústias, lutas emocionais, luta pela família, luta pela sua santidade, luta pelos seus filhos. Você vai ter muita luta, mas a Bíblia fala que em todas elas o Espírito Santo de Deus estará com você e dará a você a vitória de Jesus. É o que eu creio. E olha, eu quero dizer para você uma coisa. Eu já ouvi algumas pessoas falarem ao meu respeito: pastor, você é forte. Eu diria assim, sabe de nada, inocente. Eu não sou forte, meu irmão. Eu sou fraco. Se eu falar para você quantas vezes eu quis chutar o balde no meu casamento, se eu falar para você quantas vezes eu quis bater na minha mulher, se eu falar para você quantas vezes que ela, espanhola, levantou a voz para mim e eu vi, dando um murro no nariz dela. Eu vi. Sabe aqueles filmes que acontece a coisa, depois os caras falam, tá só na imaginação? Eu via isso. Quantas vezes? Pecar, ceder à tentação, quantas vezes? Algumas delas eu fiquei em luta interior. Quantas vezes? Mas porque eu sou muito fraco, eu falei, se eu não for a Jesus, eu não consigo, eu não dou conta. Então eu vou a Deus, e eu oro e clamo, e trago a palavra de Deus à minha mente. Palavra de Deus, é palavra. Crente precisa de Bíblia, palavra. Aí vem à minha mente que eu fui selado com o Espírito Santo da promessa, que o Espírito que está em mim é santo, que eu não sou mais escravo do pecado, que há poder para vencer todo o mal, há poder em mim para viver uma vida de santidade, as promessas de Deus para que eu possa viver em piedade e participar da natureza divina, são verdades, eu me aproprio delas em oração. A palavra de Deus se torna minha, eu me aproprio, eu digo, é verdade, se Jesus venceu, a palavra diz que o que é verdade sobre Jesus é verdade sobre mim também. Eu sou mais do que vencedor em Jesus. O pecado, o diabo, o mundo, as dores, as angústias, não importa o que, eu vou vencer. Mas eu posso dizer para você que eu já fiz essas declarações gemendo. Por exemplo, quando eu estive deprimido, eu tive depressão, a igreja sabe disso. Eu parecia um zumbi, não havia alegria, a vida sumiu de mim, uma sensação, um cheiro de morte, uma indisposição para tudo, não queria fazer nada, queria só dormir. Algumas noites e algumas tardes, inclusive, a minha esposa podia entrar no meu quarto, eu estava ali, na posição fetal, na cama, chorando, e dizendo para Deus, Senhor, a morte dentro de mim, eu não me sinto forte para vencer isso, mas Senhor, a Tua palavra diz que o Espírito está em mim, a Tua graça está em mim, a Tua palavra diz que não há situação que eu não possa vencer, então que a vida do Senhor venha sobre mim, e meus irmãos, essa vida veio, ela veio, porque isso aqui, palavra de Deus,
Eu não estou falando aqui de um livro qualquer, eu estou falando da palavra de Deus. É o Deus eterno que diz: você está livre do poder do mal. É o Deus eterno que diz: os poderes demoníacos e de pecado que atuam neste mundo para engaiolar você, você está livre dele. Os poderes que atuam dentro de você, atraindo você para a tentação e para o mal, você está livre desses poderes. Jesus te libertou. Se apropria disso em oração, vive uma vida de santidade. É o que a palavra de Deus diz. Mas para terminar, esse texto diz, queridos, que isso tudo é verdade, porque a graça de Deus em nós não apenas tornou você um religioso e uma pessoa da igreja, mas ela tornou você uma nova criatura. Veja o que diz Efésios 2:8. São salvos pela graça, mediante a fé, não vem de você, é dom de Deus. A fé, a graça é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. Então vejam, eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as obras. Se é verdade que você não pode fazer nada, nenhuma obra para você ser salvo, quando você é salvo, as obras de Deus vão se manifestar na sua vida. Porque se as obras de Deus não fluírem através de você, em forma de comunhão, de perdão, de bondade, de generosidade, de amor ao próximo, de amor a Deus, de ódio ao pecado, de frutos do Espírito, se isso não acontecer com você, meu irmão, você não é salvo. Você não é salvo. Mas eu gosto demais, porque o texto 10 diz que nós somos criação de Deus, feitura de Deus. Essa palavra feitura traz a ideia de uma obra poética, de uma obra-prima. A palavra grega é poeme, que dá origem à nossa palavra poema. Mas diz respeito a uma obra-prima. Irmão, não se trata de religião. Quero deixar isso claro para você. A graça de Deus, quando alcançou você, Deus teve que refazer as coisas. Estava danificado, estava estragado. Ainda tinha lá resquícios da imagem de Deus, mas estava estragado. Não adianta colocar uma roupa de religioso, colocar um gestual de crente, um palavreado de crente, glória a Deus, aleluia, não adianta. Porque vestir uma pessoa bem e colocar isso nas pessoas é fácil. Eu posso pegar um mendigo aqui na rua, aqui, um cara estragado, detonado, levar ele para o barbeiro, cortar o cabelo dele, levar ele para um salão, dar um trato nele, levar ele para uma loja, comprar roupa para ele, comprar sapato, fazer barba, lavar, dar um banho. Ele vai sentar aqui na frente, você não vai reconhecê-lo. Você pode ter passado por ele todos os dias na rua, chegando aqui você não vai reconhecê-lo. Fala, nossa, se eu falar, olha, esse aqui é o fulano, fala, é mentira. É fácil fazer isso. Mas o que Jesus fez foi tornar você uma nova criatura. Ele mudou o objeto dos meus desejos. O que eu queria no passado? Queria glória, queria prazer, queria dinheiro, queria fama, queria projeção, queria ser amado, é o que eu queria. É o que eu queria no passado. Sem Cristo. Queria o amor do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, é o que eu queria. Queria viver melhor, tive angústia por não ter essas coisas. Mas hoje, os meus afetos mudaram. O que eu quero hoje? O que eu quero é amar a Jesus com todo o meu coração. Eu quero glorificar a Deus acima de todas as coisas. Eu quero viver a minha vida para Ele o tempo inteiro. E quero que Ele se agrade da minha vida. Eu não quero outra coisa neste mundo a não ser viver para Jesus Cristo, Senhor. Eu quero que Deus olhe para mim e diga, Paulo, o que é respeito, o que é verdade sobre Jesus, é verdade sobre você. Ele é o meu filho amado em quem tenho prazer. Você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É isso que eu quero. É só isso que eu quero.
porque Ele me transformou numa nova criatura. Eu não sou mais o mesmo. Eu estava lendo Stott, lembrando o que eu já disse para vocês. É interessante que Stott vai dizer que o que Deus fez foi uma nova sociedade, liberto do poder do mal, reconciliado com Deus, unido com Cristo, cheio de justiça, de bondade. Diante daquele pano de fundo sombrio e velho deste mundo, você foi liberto. Mas ele diz uma coisa interessante, ele diz o seguinte: realmente, quando as pessoas nos fazem a pergunta especulativa, por que Deus continuou a criação quando sabia que ela seria seguida pela queda, uma resposta podemos dar, é que Ele nos destinou para uma dignidade mais alta do que a própria criação poderia trazer. Deus fez o homem e disse assim: isso é muito bom. Mas quando Deus refez o homem, Ele disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe o que significa isso? Deus falou: o que eu estou fazendo em Cristo não é só bom, é extraordinário, é fenomenal, é para toda a eternidade. Vocês serão troféus de Deus na eternidade, dizendo e mostrando uns aos outros: eu estou aqui porque Jesus foi à cruz, Ele me salvou, foi extraordinário, foi glorioso. Meu irmão, nós somos nova obra de Deus, a recriação de Deus. Não tem a ver com religião. Por isso que não tem a ver com o que pode e o que não pode, cheio de regras e leis, não tem a ver com isso. Ah, mas eu faço coisas e não faço outras, é verdade. É verdade. Mas eu não faço por causa de códigos e leis. Eu faço, sabe por quê? Porque eu tenho pensado: Senhor, se eu fizer isso aqui, que de repente talvez nem seja, não exista nas Escrituras uma ordem clara contra isso, não existe. Mas se eu fizer isso, o Senhor vai ser honrado. E de repente eu percebo que minha fala, a minha atitude, pode não honrar a Deus. Estava lendo agora Eugene Peterson, no livro dele, A Linguagem de Deus, uma frase que eu fiquei assim, impactado. Ele falando sobre a importância da linguagem. Ele diz o seguinte: toda vez que um cristão fala um com o outro, ou fala com Deus, a igreja de Deus é colocada em risco. Entendeu? Você entende isso? Que nós desonramos a Deus o tempo inteiro com a nossa fala. Mas nova criatura é alguém que não está preocupado com o que as pessoas vão pensar. Se for necessário me humilhar, eu vou me humilhar. Eu não tenho essa disposição natural, eu não tenho. Você me conhece, eu sou uma pessoa complicada, eu sou uma pessoa difícil. Mas eu falo para Deus: Deus, se a glória do Senhor sobre a minha vida é a humilhação, então eu me humilho. Senhor, se a glória do Senhor é pedir perdão, então eu peço perdão. Senhor, se a glória do Senhor é eu retroceder, eu retrocedo. Porque o que eu quero mais nesta vida é a glória do nome de Jesus, é a glória de Deus. E eu tenho dito para Deus: estou pronto para morrer por ela, mesmo sendo fraco e não querendo. Mesmo sendo fraco e não querendo. Eu espero em Deus que você tenha entendido o que a Bíblia fala sobre salvação. Salvação é tudo isso, gente. Salvação é tudo isso. Deus separou um povo seu, zeloso de boas obras. Ed René diz lá na exposição dele de 1 Coríntios, fala assim: quando Deus quer salvar o mundo, Ele pega as pessoas, tiram aquelas coisas velhas, a roupa velha, embrulha a roupa nova, da nova vida em Cristo, e manda essa pessoa para a sociedade. É assim que Deus quer salvar o mundo. Que eu e você, com as nossas obras, todas elas, atitudes, pensamentos, tudo, as pessoas possam perceber, não que nós somos religiosos, mas que nós somos novas criaturas em Jesus Cristo. Porque é isso que a obra da cruz fez. Fez de mim um novo ser. O ódio de pecado que eu tenho não são palavras. E nem é apenas vontade. É visceral. É visceral. O desejo por santidade não são palavras, é visceral, porque Jesus transformou o meu ser interior. Mesmo que
o mal, todo o mal deste mundo, tentasse tirar isso de dentro de mim, é uma coisa que não dá para acontecer, porque quando Jesus me tornou numa nova criatura, Ele mudou as minhas entranhas. Eu sou uma nova pessoa. Aqui dentro de mim, eu tenho ojeriza pelo pecado. Aqui dentro de mim, eu tenho ódio pelo pecado. Aqui dentro de mim, naturalmente, nasce um anseio por glorificar a Deus, por ser santo, por viver para Deus. Aqui dentro de mim, acontecem essas coisas, não é porque eu sou bom, é porque Deus me transformou. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Feche os seus olhos, vamos orar.